Bom dia, aqui é o Streeter da Escola de Scans. Este vídeo tutorial explica como alinhar corretamente as falas dentro de balões ou dentro de quadros. A qualidade do áudio não estará tão boa nesses últimos vídeos devido a eu não ter um microfone tão bom no momento para realizar as gravações. E não é por isso que a gente vai ficar sem gravações, correto? Vamos iniciar o nosso tutorial então. Primeiro eu separei uma haul bem básica aqui, com alguns balões muito regulares, totalmente um formato regular ou quase regular, e também tem balões que têm formatos irregulares, para entendermos como devemos alinhar em ambos os casos. Iniciando neste primeiro balão, vamos apagar as falas. A primeira abordagem que eu irei ensinar é a abordagem correta, porém é a que demora mais. Ela é comumente usada por pessoas que estão fazendo checagem de qualidade ou pessoas que têm dificuldades iniciais em alinhar as falas dentro dos balões, seja verticalmente ou seja horizontalmente. Ela é um tipo mais demorada, então não é sempre a mais usada, porém é a correta. Para isso, vamos selecionar a ferramenta de texto e quando formos inserir no nosso balão, existem dois modos que podemos inserir um texto. O primeiro é clicando e já digitando o texto, e o segundo é você clicar e arrastar para pegar uma área. E dentro dessa área você vai inserir o texto. Para o primeiro modo de alinhamento que vamos ensinar, utilizaremos somente o clique e a inserção de um texto. Vamos escrever um texto aleatório para fazer o nosso alinhamento. Pronto. Para realizar o alinhamento, primeiro precisamos quebrar o texto em algumas partes. Eu ressalto que não é legal você ficar usando hífen na hora de quebrar o texto, porque isso acaba prejudicando a leitura. Não é só uma questão de estética, mas acaba sendo difícil para o leitor entender o conteúdo do texto. Quanto mais hífens tem, quanto mais palavras você quebra, assim. Então vamos sempre tentar evitar isso. Uma vez que você colocou o seu texto apenas clicando na ferramenta texto na página e inserindo, seja por Ctrl+C, Ctrl+V ou apenas digitando, selecionamos a camada mover e colocamos onde provavelmente seria o centro do balão. Eu acredito que seja aqui, mas como a gente pode não ter certeza, vamos colocar um lugarzinho um pouco mais zoado, apenas para aprender como fazer esse alinhamento. Temos o texto, temos o balão, para de alinhar. Para isso, precisamos selecionar a nossa ferramenta letreiro retangular e vamos ter que selecionar a área do balão toda, exatamente a área do balão. Se eu fizer assim, pode? Não, se você fizer assim, você está selecionando a área do balão e mais um pouquinho aqui, ó. Isso daqui não está rente ao balão. Temos que selecionar rente ao balão. É um pouquinho complicado no início você pegar esse costume, mas o que eu recomendo é, primeiro, tente não se importar com o alinhamento em dois eixos, seja esquerda ou cima ou esquerda ou baixo, mas quando você está fazendo assim, você consegue pegar direitinho o ponto da direita e o ponto da esquerda, tá vendo? Esse ponto está ok, esse ponto está ok. Então, esse ponto é o ponto que está ok, esses três não. Vamos então começar por esse ponto. E vamos até aqui. Temos então um alinhamento do balão. Veja que eu estou selecionado na camada plano de fundo. Temos que selecionar a camada texto para fazermos o alinhamento do texto. O retângulo tem que estar cercando o balão
exatamente nas suas bordas. E com isso, vamos selecionar esta ferramenta aqui em cima, ferramenta mover. E temos essas opções aqui em cima, que são alinhamento de conteúdo dentro de uma seleção relacionada à camada de texto. Então, esta ferramenta irá alinhar o nosso texto horizontalmente. Isto é, clicando nesta ferramenta, nessas três, você alinha esse texto para a direita, mesmo estando centralizado, para a esquerda ou para o centro. Como nossa seleção está rente ao balão, ela vai alinhar ao centro do balão. E o mesmo acontece aqui, temos o colocar o texto no rodapé da nossa seleção, colocar o texto no cabeçalho da nossa seleção ou no meio. Selecionando a parte do meio horizontalmente e a parte do meio verticalmente, o nosso texto ficará totalmente centralizado e sem falhas humanas de visão, pensando que fica um pouquinho mais para a esquerda ou para a direita. Terminando isso, você seleciona novamente a ferramenta Retreiro Retangular e clica fora da imagem de seleção. Apenas um clique normal para tirar a seleção. E pronto! Terminamos mais uma vez o nosso alinhamento. Vou fazer neste balão pequeno um texto um pouquinho mais simples. Aqui. Vamos, letreiro retangular. Centralizado. Existem alguns balões que a parte de suas bordas não serão totalmente regulares. Por exemplo, este balão, provavelmente a parte do centro poderia ser aqui, ou enfim. Aqui é muito largo e aqui é muito estreito. E é possível que o nosso texto pegue tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. O que fazer nestes casos? Vamos lá. Assim. Teoricamente, a gente deveria deixar o nosso texto assim, não assim, nem assim. Como será que a nossa ferramenta letreiro retangular iria alinhar isso? Vamos ver. Então, lembra que eu falei? O balão é irregular e quando tentamos alinhar de acordo com a seleção, este alinhamento fica torto. Nestes casos, quando o balão é irregular, a gente usa o alinhamento apenas verticalmente e fazemos um ajuste manual para que ele tente ainda ficar no centro do balão. Com o ajuste verticalmente ele fica aqui. Vamos ter que resselecionar o nosso centro. Teoricamente, isto é o centro de onde a gente vai colocar o nosso texto. A gente não vai considerar essa parte. E no local que eu coloquei, veja que é metade preenchido. Deixa eu dar um zoom aqui. Metade é uma borda, metade já é preenchido pelo balão. Então, consideramos isso o nosso plano de alinhamento horizontal. E alinhamos horizontalmente.
O que aconteceu? Ele tornou o alinhamento sem distorcer a proporção do texto o melhor possível. Isto é, aqui está com espaço pequeno, aqui está com espaço maior, aqui está com espaço pequeno e aqui está com espaço maior. É possível melhorar isso? Sim, é possível, porém não é possível com as ferramentas de alinhamento do Photoshop. Isso somente seria alinhado manualmente. Como assim alinhado manualmente? Teríamos que selecionar o nosso texto, dar um espaço aqui e retirar um espaço aqui. Fazendo algo parecido com isso. Assim ele estaria alinhado totalmente nesta parte e alinhado totalmente nesta parte. Ok, este foi o primeiro tipo de alinhamento, que foi explicado que foi por caixa de seleção de letreiro. E temos o segundo tipo de alinhamento, que ele é um pouco mais rápido. Ele é feito de um modo mais comum que os anteriores. E ele não tem uma precisão tão... ele não é tão preciso quanto o nosso modo de alinhamento por letreiro. Por quê? Porque este modo ele alinha somente horizontalmente, ele não faz o alinhamento vertical. Então, caso o editor já esteja acostumado com o alinhamento vertical, ele tenha um bom olho para saber a posição correta do texto, ele pode usar esta ferramenta. Caso contrário, é recomendável que ele use esta. Para aplicar esse tipo de alinhamento, simplesmente selecionamos igual ao letreiro, a nossa área. Aqui a gente consegue alterar qual que vai ser o tamanho. Colamos nosso texto. Quebramos as linhas e acabou. Veja que o alinhamento vertical não existe, a gente tem que fazer isso na mão. Ou você faz arrastando, porém se você arrastar você perde o alinhamento horizontal, você teria que rever isso. Ou você faz com as setinhas do teclado, usa as setas do teclado cima e baixo para fazer isso. E aqui seria uma posição próxima ao alinhamento vertical, onde cima e baixo teriam a mesma distância. E aqui já é corrigido pelo nosso alinhamento horizontal, que é a caixa de texto. Espero que vocês tenham gostado. E eu recomendo praticar muito porque até você ter uma noção intuitiva de onde é o centro, de onde está alinhado verticalmente e horizontalmente, demora um pouco. Não é de uma hora para outra. Obrigado e acompanhe mais vídeos e tutoriais da Escola Descansa.